violência que está aí, né? Tá complicado. Eu faço. Então faz, por favor. Pedindo pela... Sei lá, hoje me emocionei com aquela mãe que o filho foi buscá-la, né? E acabou perdendo a vida. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em torno das obras do nosso irmão André Luiz, para compreendermos um pouco mais sobre a vida espiritual. Sabemos que não estamos sós, sabemos que estamos amparados pelos trabalhadores da sua seara. Rogamos a Ti, Senhor, pelo nosso país, mas principalmente hoje, Senhor, lembramos das mães que choram perdas, seus filhos amados, filhos que perderam suas mães também, Senhor. Todos aqueles que perdem um ente querido por meio da violência, no mundo de provas e expiações, sabemos que muitas vezes ainda ocorre, mas também sabemos que nada é por acaso. Mas rogamos a Ti, Senhor, pelo nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, que possa, Senhor, o equilíbrio retornar, moralmente que possamos ajudar nesse momento, levando paz aonde estivermos, levando o seu evangelho de luz, tendo mais perdão, mais indulgência, mais caridade. Que assim, Senhor, fortalecemos a nossa fé e que o nosso estudo hoje seja um estudo em que possamos abrir nossos corações e colocar em prática todos esses ensinamentos. Muito obrigada, Jesus. Agora sim. Quem gostaria de começar a leitura? Eu posso ler, Rita. Então, por favor. Vamos lá. É 43 mesmo, né? Sim. Tá. Antes da reunião. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre atividade no bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio a socorrer da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influência nesse templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante.
Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significado para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador, revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo, a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma visita de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muitos se lhe modificariam as atitudes da vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritualistas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos ao leito da morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidora e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Nesse caso que ele diz aqui, né, eles estão já querendo se recuperar, né, mas que por isso que eles só podem ser atendidos no ambiente tipo deles, que não está tão preparado quanto, de repente, um ambiente de um centro espírita. Não, são sofredores, né? São criaturas sofredoras, não são criaturas mais deliberadamente, como ele fala aqui. Não são espíritos perversos, obsessores, nada disso. São espíritos enfermos, que desencarnaram por enfermidade, que ainda não compreenderam, não aceitaram a morte. Porque não vamos nos esquecer que é um templo doméstico. Você vê que há todo um preparo de segurança, não só externo, como interno também. Porque certos ambientes da casa, eles não podem entrar, imagina. Às vezes um espírito desse se aproximando de uma das crianças, mesmo que ele não tenha essa intenção, poderia fazer com que o espírito tivesse um mal-estar qualquer. O filho, né, a criança, no caso. Então, há todo um cuidado. Então, como ele diz aqui, cada agrupamento tem seus fins. Cada centro espírita tem um planejamento no plano espiritual, de que tipos de espíritos que vão receber, que vão atender, tem suas características. Por isso que, às vezes, o encarnado... Só um instantinho. Por isso que, às vezes, o encarnado vai de centro em centro até entrar numa faixa de sintonia.
tem isso também. A própria reunião mediúnica, cada reunião mediúnica, ela tem uma característica própria. Pelos médios, pelo agrupamento, pelos irmãos que vão receber. Muitos centros espíritas começaram, só antigamente, né? Nos lares das pessoas. A reunião era feita em casa. Hoje em dia, isso não é aconselhável. Você vê que tem toda uma preparação. A casa dela, a residência da Dona Isabel, é um posto de socorro. Não é? Ela mesma não sabe que nada disso acontece, né? Sabe. Sabe? Ela pode não ter a compreensão total, mas se lembra que ela vê? Ela não vê tudo, porque iria perturbá-la, né, na sua vida, no cotidiano. A maioria dos médiuns videntes, eles não veem totalmente o plano espiritual, porque entrariam em perturbação. Então, eles veem o que é permitido e necessário que se veja. Mas ela vê, ela tem uma sensação. Você lembra que o galpão, o filho, é doido para vender? Mas ela diz que enquanto ela estiver viva, isso não vai acontecer. Deve ser um lugar só para isso. Então, é um lar evangelizado. Agora, nós não. Por isso que no culto do lar é orientado que o médium que a pessoa não dê passividade. E se isso acontecer, a pessoa que está coordenando ali a reunião, o encontro, peça para o espírito se afastar, que ele seja socorrido e não dá prosseguimento à situação. Porque o nosso lar, a maioria dos lares não são evangelizados, não somos preparados para isso. Na casa dela, não. Ela deve tomar todo um cuidado. Você vê que ela faz culto do lar com os filhos, ela orienta, estuda o evangelho. Não é à toa que a casa dela é um posto de socorro, né? Então, é por isso que não vai receber esses irmãos. Até o suicida, quando chega no centro espírita, ele já foi socorrido, ele já foi tratado, porque senão poderia perturbar o médium e poderia até levá-lo à enfermidade, se ele viesse, vamos dizer assim, entre aspas, in natura. Então, ele é tratado também. Porque o médium sempre recebe um certo baque fluídico, né? De contato com esses irmãos. É isso. Alguém mais quer falar? Vamos lá, então. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal, e toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos. Acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevivendo à desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas dedicadas aos parentes do sangue e prováveis na esfera restrita de entendimento, a que se escolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo.
Não queremos renunciar ao gosto antigo. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada, por longo tempo, é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, deste modo, quem cultivou a enfermidade com adoração? Desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império. E é lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vasto sagrado, mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamavam-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: "Vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo." Eu achei bem interessante aqui nessa parte, porque a gente, assim, repara, de repente, até algumas pessoas que vivem aquela doença e colocam aquela doença como, bom, pelo que eu entendi, né? Não sei se eu estou certa, como centro da sua vida, e aí ficam exaltando aquela doença. E aí a pessoa meio que, assim, acaba atraindo mais outras enfermidades para você próprio, né? É isso. É Tem isso? pessoas que viciadas, é isso, ficam. E realmente atrai, né? Não é que atraem, ela tem alguma coisa, né? São o hipocondríaco. O hipocondríaco, ele não é viciado em remédio. Ele é viciado em doença. Aparece qualquer doença nova. Já viram aquele filme Minha Mãe é uma Peça, que ele fala assim? Não é Minha Mãe é a Peça, não. É um outro filme que eu esqueci o nome. Que o personagem do Paulo Gustavo está conversando com uma senhora, ele trabalha numa casa de recepção, né? Uma festa, aí ele fala. A senhora começa a dizer o que o marido desencarnou. Aí ele fica. Ele teve isso. Aí ela, eu tenho isso. Eu tenho também. Será que eu estou com isso também? É a E a pessoa competição, vai né? se identificando. Não, ela vai se identificando. A pessoa começa a dar os sintomas da doença, a pessoa começa a sentir também. Aí vai procurar, vai pesquisar, vai ver se não está, procura um médico. Aí chega lá, hoje o Google, né? A gente não é mais livre. Aí vai, eu vi no Google que isso que eu tenho é isso, é aquilo outro, que eu estou com esse, aquele sintoma, ela já vai praticamente quase dando a receita para o médico, já para ele só assinar e carimbar. Porque a pessoa já pesquisou tanto, já viu tanto. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Como ele diz, a pessoa vai fazendo essa doença, essa enfermidade, o centro da vida dela. Fica quase que uma monoideia. É quase uma auto-obsessão do espírito encarnado. Então, como ele diz, a gente tem que tomar cuidado com o corpo, porque ele é um vaso sagrado, mas não vamos levar isso ao extremo, né? Há pessoas que levam ao extremo. Você conversa com a pessoa, ela só fala em doença. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. Uma beleza para você ver isso é recepção de hospital ou então de consultório. Hoje menos por conta do celular, as pessoas quase não se olham nem se conversam. Mas antigamente, quando o celular era mais restrito, as pessoas começavam a conversar entre si, uma coisa que está caindo de moda, está se perdendo, o ser humano está perdendo minutinho. O cachorro só gosta de latir nesse horário. As pessoas vão perdendo esse hábito de conversar, mas antigamente se começava a falar, porque eu tenho isso. Eu tenho também, só que o meu é pior, e assim vai. Aquele rosário de enfermidades e de doenças. Você vê que quando a pessoa desencarna, a primeira coisa que a gente geralmente pergunta, morreu de quê? Nós temos uma curiosidade mórbida por conta disso. Então, precisa tomar um certo cuidado, né? É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão vamos passar para o outro capítulo. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Então, meu nome é Gustavo.
eu conheço algumas pessoas, de repente vocês também conhecem, e aquelas pessoas que dizem que têm alguma doença, aí ficam com aquela coisa assim, poxa, eu tenho uma doença que é incurável, o médico me deu tanto tempo de vida, e essa pessoa vai vivendo e nunca morre. Isso significa o quê? Que essa pessoa, ela talvez tenha mesmo uma doença e quer, tipo, exaltar ou fazer com que as outras pessoas sintam pena, né, delas, ou enfim, será que de repente realmente não tem nada e não sei, eu fico vendo essas pessoas falarem isso e às vezes eu fico pensando, né, caramba, o que acontece com essas pessoas para ficarem sempre falando isso. E eu vejo a pessoa que está bem, você vê que tem saúde, aparentemente não tem nada. A nossa mente ela é muito complicada, né? O ser humano é muito complicado. São vários aspectos, né, em relação ao seu questionamento. É como ele disse, há pessoas que cultuam a doença, há pessoas que estão realmente enfermas, e quando você está com uma enfermidade certa, gravidade, você recebe uma atenção especial. E dependendo da nossa carência, nós passamos a usar isso para receber essa atenção. Só que as pessoas se cansam, né? Então a pessoa mesmo vai agravando a sua situação para receber essa atenção. Há até um transtorno, eu não vou falar assim o nome porque eu não lembro e eu não tenho especialização nessa área. Há mães que elas adoecem os filhos para receber essa atenção. Os médicos são instruídos, conseguem perceber quando isso acontece. A mãe começa a adoecer o filho ou a filha para receber essa atenção. Então, é uma gama, né? A gente não pode dizer isso ou aquilo. Mas como disse aqui o Aniceto, há pessoas que cultuam a doença, a enfermidade. A enfermidade passa a ser o centro da vida dela. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque a gente pode cair numa armadilha dessa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos passar para o Oi, Rita, Oi, boa noite. boa noite. Hoje eu acompanhei um caso desse, sobre a pessoa estava passando mal e de repente foi para uma sala e entrou no Google, começou a ver o mesmo sintoma e aí acaba se medicando, né? Fazendo a própria auto se medicando, né? E correndo mais risco ainda porque não tem não tem o resultado médico. Aí vai no Google, pesquisa, auto se medica e acaba trazendo mais problemas de saúde. Isso é muito perigoso. O Google tem o Dr. Google, né? Os médicos até falam, Dr. Google. De médico e louco, já diz o ditado, né? Todos nós temos um pouco. É verdade. A gente adora receitar remédio, dar receita para o outro. Nós temos essa característica, principalmente os brasileiros, né? Nós temos essa característica. Por isso que o médico diz, às vezes, para a gente nem olhar a bula do remédio. Eles falam, olha, vou te dar esse remédio, mas não leia a bula, porque é uma bobagem, né? Porque é a mesma coisa que você, leia. Porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer é ler. Observando também o que você está falando, por isso que eles colocam a letra muito pequenininha, né? Para a gente não poder nem enxergar. Evitar, né? Para evitar. Para evitar. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, para não fazer da enfermidade ou da situação difícil na nossa vida o principal, como ele disse aqui, né? Vamos continuar, gente? Vamos lá. 44. A assistência. A paisagem de sofrimento, desdobrada aos nossos olhos, lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Mas objetei. Estarei preparado para trabalho desta natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme.
Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Queria Semelhantes dar uma a... paradinha, só um instantinho, Aham. aqui eu queria dar uma paradinha. Só para dizer o seguinte, isso no primeiro momento. A boa vontade, ele diz, ó, basta o sincero propósito de cooperação e noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Mas depois dessa iniciação, o ideal é que a gente estude, pesquise, se envolva no trabalho. No início é só isso aqui. Só isso não, né? São esses qualitativos que ele pede, boa vontade, desejo sincero de servir, mas depois nós precisamos, vou usar essa palavra, mas nem sei se cabe, aperfeiçoar no trabalho. A Joana tem uma página em que ela fala isso, né? Que não só a boa vontade é o principal, mas não é só a boa vontade. É só para fazer essa observação. Senão a gente acha que, né, basta ter boa vontade, eu vou lá e faço. Não é bem assim, né? É necessário o esforço também, O né? esforço, entender o que é o trabalho, de que forma eu posso ser útil, aceitar a orientação do que tem mais experiência, que às vezes a gente não aceita. Então, se colocar numa posição de quem está começando, aprendendo. Agora, a boa vontade é essencial. Mas ele coloca do lado da boa vontade a questão da responsabilidade. Porque por que em certas instituições eles não podem ficar só com voluntariado? Eles precisam de profissionais. Porque o voluntário hoje está e amanhã não está. E como está se falando de reunião mediúnica, a reunião mediúnica exige de nós um comprometimento. Naquele dia, naquele horário, aquela disposição de servir. Se você não tem tudo isso, é melhor que você nem entre na reunião mediúnica. Porque precisa disso. Que você estude a mediunidade, que você entenda o mecanismo, que você entenda como funciona uma reunião mediúnica. Para que você possa participar com êxito, né? Ajudando e colaborando realmente. Senão a gente acaba dando mais trabalho do que auxiliando. É só isso. Alguém quer falar alguma coisa, comentar, lembrou de alguma coisa? Então pode ir, Lívia. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a delicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitações, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando. Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa desta casa poderão atender às responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados, trabalhadores do bem, rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus. Porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos. Não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me filiaram no mundo,
mas recordava aquela Narcisa humilde e simples nas câmaras de retificação. Enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com o amor do que com medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse procurando captar-lhe a confiança. Vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu a interpelada. Nada vejo, nada vejo. Ah, o tracoma, infeliz que sou. E me falaram em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que, naquele instante, ouvi dar a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual. Nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E, à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer minha fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe e alívio sobre os olhos da pobre mulher. Reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte, pronunciando palavras de animação, as quais ligava à melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo! Exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus, grande Deus! E, ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissários do bem? Dominava-me profunda emoção, que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade libertada das trevas afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva, como me mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara junto de outros irmãos e, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora acentuando. Minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não me impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte ao poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão.
Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se do infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei os passos de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do encantado, a uma senhora que desencarnara em piedade em consequência de um tumor maligno e a um rapaz de olaria que se desprendera no choque operatório. Nenhum desses 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me aos nossos instrutores e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras e a maioria parece continuar impermeável aos serviços de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto permanecem ao Senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou. O número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave. Devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Essa educação religiosa seria essa fé, acreditar na vida espiritual, acreditar em Deus. Henrique? É a reforma íntima, né? Porque ele diz aqui, refiro uma educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Eu entendi por esse viés. Essa religiosidade é mais religiosidade do que religião. A religião é só uma etiqueta, uma gavetinha que nós nos colocamos. É necessário esse espírito de religiosidade, de mudança íntima, de transformação que nós precisamos realizar. Mas é muito... A gente tem se negado. Religião nós sempre tivemos. Não, mas essa verdadeira crença em Deus, né? Crença não tem nada a ver com religião. Que não tem, realmente. E essa crença mesmo de que a morte não existe, que somos espíritos. Não tem nada a ver com religião. Né? Essa mudança íntima nossa não tem nada a ver com religião. Tanto é assim que muitas pessoas estão em alguma religião e se modificam muito pouco. Creem muito pouco, estão mais porque foram criados dentro daquela religião, nem se questionam mais. Minha família sempre foi dessa religião. A religião em si não tem importância nenhuma. Ser espírita, ser da Umbanda, ser protestante, ser católico, ser budista. Se não está modificando a pessoa, até o espiritismo mesmo, se ele não me modificou em nada, eu estou perdendo tempo. Em qualquer religião. Estou perdendo tempo. Poderia estar usando de outra forma. Achei interessante. Fala. Não, achei interessante isso aqui,
que eles sempre dizem para nós, né? Ajuda e segue. Eu ia falar nesse caso. Então, fale. Não, eu achei interessante, eu queria até perguntar, quando houve a cura, porque Jesus sempre falou que nós podíamos até mais do que ele fazia, né? Desde que nós tivéssemos mesmo a fé do tamanho de uma mostarda, do tamanho da mostarda. Mas eu achei interessante, será que André Luiz, se tivesse mais conhecimento, estudos, assim, ele teria ficado com essa... daquela forma que a mulher que se ficou em volta dele, ele teria ficado tão assim, abismada, assim, nem abismada, né? Mas tão coisa, eu consegui fazer isso e lembrar que né, foi Deus, porque Jesus, em suas curas, ele sempre atribuía essas curas à fé da pessoa e a Deus, nunca a ele próprio. Será que André tivesse mais esse conhecimento, ele agiria dessa forma? Na obra, nós vamos vendo uma evolução do André. O André é um repórter no plano espiritual. O livro são dos instrutores, nesse caso aqui é o Aniceto. Então, o André vai colocando para nós situações que nós poderemos trazer para nós, para cada um de nós. Por exemplo, essa situação aqui do André. Os mensageiros vêm logo depois de nosso lar. Então, o André está começando a aprender, está começando a deixar para trás essa concha que o Aniceto falou, deixando esse homem velho para trás e começando a sua modificação. Tanto que ele começa, no nosso lar, a gente vê um André que, quando vai ajudar, ele começa a questionar a pessoa por uma curiosidade mórbida. Mas foi o que mesmo, minha irmã, que você desencarnou? Mas como é que você conseguiu essa doença? Não era se importando com a pessoa em si, era se pensando com uma visão médica, né, científica e de curiosidade mórbida. Aqui a gente já vê um André que, quando vai ajudar, ele mesmo se surpreende, que ele não se preocupa mais com isso. Nem ter essa visão científica, nem com essa curiosidade mórbida. Só que ele se espanta, porque ele consegue curar. Ele fica pensando, poxa, mas eu que ainda não tenho uma bagagem, consegui curar, mas aí a Aniceto vem e diz para ele, cuidado com a vaidade. Mas ele não está falando só para o André, ele está falando para todos nós aqui. Porque, de repente, numa sala de passe, alguém vai receber uma cura e no domingo seguinte vai querer tomar, ou no domingo, ou no sábado, ou na terça, ou na quinta, vai querer tomar passe conosco de novo. E depois, de novo, um dia ela vai dizer para a gente, olha, eu só quero tomar passe com você porque você me curou de tal coisa. Aí a gente já agasalha aquilo, nossa, e com isso vai. E outras pessoas podem surgir. Daqui a pouco a gente cai nessa armadilha da vaidade. Então, por que ele diz isso para a gente? Ajuda e segue. Por que o Chico Xavier sempre tirava dele, né, e colocava na mão dos espíritos? Não sou eu, é Jesus. Porque é ele quem tem que brilhar. O trabalho é dele. Né? A tarefa é de Jesus, mas o trabalho é nosso. O trabalho é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Mas é ele. Ele que cura, com a permissão dele. Como ele diz aqui, o que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. Semeamos. Se vai florescer, se vai dar fruto, se vai dar muda, não é problema nosso. Isso é questão de Deus. Então, ajuda e segue. Se a pessoa chegar, que é sempre um perigo, porque nós temos dentro de nós a vaidade. A gente não pode esquecer disso. Nós temos egoísmo, vaidade, ciúme, nós temos tudo. Algumas situações dessas estão adormecidas, mas basta um abano e brota de novo. Então, por isso, cuidado, ajuda e segue, não olha para trás e repassa. Muito obrigada, minha irmã, você fez uma página lindíssima. Não fui eu, não. Foram os irmãos que me ajudaram. Eu nem consigo falar sem estar inspirado. Você... No passe, só gosto de tomar passe com você. Meu irmão, mas não pode ser assim, a gente vai orientando. Senão cria um clientelismo dentro do passe.
Em qualquer situação, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. É verdade. Alguém Mas mais quer falar alguma é coisa? interessante. É interessante. Não? Lívia, vamos passar para outra sala só para a gente terminar. Tá, vai iniciar outro capítulo? Eu não sei, vai depender do pessoal, se estiver achando que está muito cansativo. Ah, tá. Ah, essa mente enferma aí, gente, deve ser boa, hein? Então tá, vou abrir a outra sala, vocês que sabem. Tá legal, abre lá. Tá bom. Ok. Vamos ler essa mente enferma. Só Vamos ler então. Pode ir, Chegou todo então? mundo? Então vamos, então. Vamos lá. Mente enferma. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados e enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e de necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado, designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador daquele grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e, depois, ajuizem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito asseverava com ênfase: frequento as reuniões espíritas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador, encarnado, prosseguia orgulhoso: tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão vigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana, e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa a extraordinária afirmação fisiológica. Entretanto, encontramos com Richet um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro da fé, interveio considerando: concordo, Dr. Fidelis, em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. É possível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vasto sujo dos nossos raciocínios viciados, nos erros de muitos milênios. Aos demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremo-nos de que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida com um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos círculos de martírio, quantos percursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente devemos construir o receptáculo, em seguida alcançaremos a bênção.
A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, substanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. O cavalheiro que respondia pelo nome de Dr. Fidelis sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalho bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Essas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação com a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal de nossas limitações. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganada, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médios são simples colaboradores do trabalho da espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias, algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte da qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente, batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que exameiam o campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclina-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto nos tocou de leve e falou. Reparem como este homem traz a mente enfermiça. É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação.
É pesquisador de superfície, como ocorre com muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E, vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do nosso instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja esse homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Interessante, né? Que quando a gente tenta racionalizar muito, você não consegue se aprofundar e sentir o que de fato deveria sentir, né? Eu achei difícil Esse capítulo, Faltou né? nele a reforma íntima, como a Rita falou no capítulo anterior. Ele queria falar, ele queria ter ele queria que viesse tudo para ele, assim, de graça, no caso, né? Ele não estuda, ele não faz nada, ele queria que o Espírito viesse, falasse as coisas com ele e estava tudo bem. E, no entanto, não foi dessa forma que aconteceu, né? Eu entendi desse jeito. Porque ele no final, o Aniceto diz, né? O que ele estava buscando ali? Nem ele sabia. Ele estava ali para conseguir uma mensagem para que ele chegasse à conclusão de que a morte não existe, a partir dessa mensagem. Por isso que Jesus veio para os simples. Se ele viesse para os doutores da lei, para os sábios da época, ele não iria conseguir a doutrina deles, não conseguiria passar os ensinos dele. Por isso que Jesus teve que vir para os simples e ignorantes. Porque senão ele não conseguiria. Esse companheiro, ele quer, a partir dos... Ele é um pesquisador, como ele diz, de superfície. Porque o pesquisador parte ele começa, né, ele cria uma teoria e vai ver se aquilo existe ou não. O irmão, para provar, ele precisa ver primeiro. Por isso que muitos vão ver e não vão crer, não adianta, não é só isso. Ele não fez o trabalho todo. Ele não fez começou a pesquisar, ele só está lendo e racionalizando, só, mais nada. Ele quer uma resposta para confirmar. Ele já parte do pressuposto que a maioria dos médios estão mentindo, que são mistificadores, então ele acha que isso não existe. Ele fala dos que fraudaram, né? A mediunidade, a gente sabe que isso existiu realmente. Ele pegou só o lado ruim, então, né? Ele, por exemplo, ele vai olhar um campo, ele não vai olhar o campo em si. Ele olha, como ele diz, as pequenas coisas, né? Esses irmãos que se perderam, como ele disse aqui, vão dar conta de si. Vão dar conta de si. A maioria dos médicos que mistificaram, eles tiveram mediunidade, mas perderam por conta do seu... Não foi nenhuma coisa intencional. Outros não. Usaram para ludibriar, para enganar. Mas isso não significa que a mediunidade não exista. Ela existe, mas vai depender do companheiro. E como ele diz aqui, a doutrina não está calcada só na mediunidade. A mediunidade, ela existe, mas ela não é o pilar principal da doutrina espírita. Se acabar todas as reuniões espíritas, reuniões mediúnicas, por qualquer motivo, a doutrina não vai deixar de existir. Ah, mas como é que vai ser os livros psicografados? Ora, tem muito livro que é psicografado sem o médium saber. Ele é inspirado e ele nem sabe que está psicografando. E eu digo isso para quase todos os autores, espíritas ou não.
Então, se a mediunidade acabar, a doutrina vai acabar? Negativo. Ela vai continuar. A mediunidade é algo mais para ajudar os companheiros, os desencarnados. Se a espiritualidade achar por bem acabar, acaba. Porque só há mediunidade se houver a comunicação de um desencarnado para um encarnado. Um encarnado que tenha essa faculdade mediúnica, né? Que médiuns todos somos, mas uma mediunidade mais ostensiva. Porque na reunião mediúnica nós também estamos sendo doutrinados, nós também estamos sendo doutrinados e socorridos e medicados. Mas nós não somos imprescindíveis. Plano espiritual não vai... Tem médium no plano espiritual. Tem grupos, reunião mediúnica no plano espiritual. Tem cirurgia no plano espiritual. Tem tratamento no plano espiritual. Essa semana, eu escutei uma história de Chico, dizendo que ele foi chamado, acho que em Belo Horizonte, para fazer um estudo, né? Aí que ele era imprescindível. Aí disse que ele pegou o trem, que ele era imprescindível, não podia, o encontro não ocorreria sem ele. Aí ele pegou o trem, desesperado, que tinha que chegar e tudo. Quando chegou, pagou a passagem. Quando chegou dentro do trem, Emmanuel apareceu para ele e falou assim para ele: Chico, você vai lá porque você é imprescindível mesmo? Imprescindível só Jesus. Aí deu aquele passa fora nele, ele foi, desceu na próxima estação. Para mostrar que o trabalho não é de Chico, não é de Jesus, então ninguém é imprescindível. Imagina se a doutrina espírita tivesse calcada, baseada só na mediunidade de Chico Xavier. Depois que ele desencarnasse, como é que ficaria? Tudo que ele tinha os espíritos tinham para falar através dele já foi dito. Tá aí os livros repercutindo, e que nós estudamos muito pouco. Pensamos, meditamos muito pouco. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, como a Ana Lúcia falou, nessa questão do imprescindível, né? Eu só vou acreditar o dia que eu ver. Eu só vou acreditar no dia que chegar uma mensagem dando até o CPF do meu parente desencarnado. Não vai acreditar. Claro que a gente não pode ser ingênuo, né? Há muita, como diz o Marcel Souto Maior, ele já foi a várias reuniões mediúnicas de psicografia, ele disse que ele é capaz de psicografar também uma mensagem fake, porque fala ali alguma coisa por cima e consegue ludibriar. A gente não pode ser ingênuo a esse ponto, né? Mas também não pode ser descrente total, racionalizar só. Que muitas coisas, como diz o Exupéry, né, do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. O mundo microscópico também não existia, até que se descobriu-se que existia, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. O companheiro é um companheiro enfermo também, mentalmente enfermo. Ele nem sabe que está ali. Ele é um pesquisador de superfície, não é como Kardec. Kardec soube das mesas girantes e ele não foi ver as mesas girantes com uma ideia pré-concebida. Não, eu vou lá, mas sei que é tudo fraude. É tudo para diversão. Não, ele foi com a mente aberta e viu que ali tinha algo mais do que aquela futilidade. Aí ele começou a pesquisar, se utilizou de médiuns sérios, comparou mensagens, várias mensagens mandadas para ele de várias partes do mundo, teve dificuldade com uma médium que quis usar ela achou que a faculdade era dela, que ela poderia dispor de qualquer forma. Até no filme aparece isso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, não ficar tão racional. Porque informação sem transformação também não adianta. Eu conhecer muito a parte científica da doutrina, muita parte filosófica, conhecer a parte religiosa só no papel também não adianta. Informação sem transformação não serve de muita coisa, não. Alguém quer falar mais alguma coisa?
É bom até que a gente lê isso de novo, com mais calma, né? Para meditar um pouco mais, pesquisar. Que também, se você tiver um conhecimento, mas também, não, como você falou, não fizer a sua transformação e não ajudar no bem, não agir no bem, vai ficar perdido esse conhecimento, né? Isso que é um tripé, né? A doutrina espírita. É a parte filosófica, a parte científica e a parte religiosa. Uma não é mais importante que a outra, é um tripé que sustenta, né? Então, precisam caminhar juntas. Agora, se eu vou só para o lado científico racionalizando, é um problema. Se eu vou só para o lado religioso, também é um problema. E a parte filosófica também. São as três unidas. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente faz a nossa prece, encerrando. A gente já está quase acabando o livro. As filmagens dos Mensageiros Nosso Lar 2 está de vento em popa. Até vi esqueci o nome dele, que faz o André Luiz, gente. O nome do ator? Quem lembra? Renato Pietro. Renato Pietro. Ele está muito a cara quer dizer, a cara do André. Eu não conheço o André, né? Mas, assim, o meu André tem a cara do Renato Pietro. E passou a ter a cara do Renato Pietro, na verdade, né? Está muito parecido. Eu já vi ele tem postado no Instagram, né? Os bastidores do filme. Não mostra muita coisa, mostra ele, assim, mostrou ele caracterizado de André. Muito legal. Em setembro, está vindo também, dia 1º de setembro, estreia O Predestinado, que é contando a história do... Ai, gente, minha mente hoje está... Arigó. Zé Arigó. Vai ser a estreia em setembro. Ah, legal, esse deve ser bom também. Depois eu vou postar eu tirei uma foto da propaganda do filme. Então, em setembro, vamos assistir, porque na primeira semana não decoro, eles tiram, né? Então, que os espíritas possam... É muito interessante a gente conhecer também esses irmãos, né? A história de Arigó, que já não é do nosso... É do meu tempo, porque eu lembro das reportagens no Fantástico, mas quem é mais novinho nem sabe quem foi Zé Arigó, né? Importante a gente conhecer a história dessas pessoas. E como é difícil ser um médium de cura. Então é isso. Ele desencarnou feio, né? Ele desencarnou no acidente de carro. Ele corria muito também. Tá. E foi um acidente de carro. Todos os médiuns do Dr. Fritz desencarnaram menos um, né? Os que vieram depois, um foi assassinado, ele foi acidente de carro. Acho que foram 3 médiuns. E o terceiro foi mais na parte moral, né? Mas os 2 foram de forma violenta. É isso. Então, vamos fazer nossa oração. Quem gostaria? Posso fazer, Rita? Então, obrigado, Lúcia. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por estar aqui nesse estudo. Pedimos, Senhor, por todos nós aqui presentes, cada lá representado, Senhor. Que possamos meditar sobre tudo isso que foi dito, por tudo isso que foi lido, Senhor. Possamos refletir sobre tudo. Pedimos ainda, Jesus, por toda a humanidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso Rio de Janeiro, Senhor. Amparo e ajuda para todas essas mãezinhas que passam sempre por um sofrimento. Sabemos que às vezes é necessário, mas que as mãezinhas possam ser confortadas nesses momentos mais difíceis, né? Agradecemos, Jesus, toda ajuda, todo amparo, Senhor. A tua misericórdia sobre todos nós. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus.